Sexta-feira, 29 de setembro de 2006. No aeroporto de Manaus, 154 pessoas embarcam no voo 1907 da Gol, rumo ao Rio de Janeiro, com escala em Brasília. O Boeing 737-800, novo e moderno, decola sob clima tranquilo. Passageiros e tripulação seguem rotinas, sem imaginar o que está por vir. Entre eles, pais, estudantes, executivos, cada um com seus planos e sonhos. No mesmo céu, um jato executivo Embraer Legacy 600, recém-saído da fábrica, voa em sentido oposto, levando 7 pessoas, incluindo 2 pilotos americanos. O plano de voo do Legacy previa cruzar a Amazônia até Manaus, antes de seguir para o Ziburuara. Ambos os aviões deveriam estar em altitudes seguras, separados por protocolos internacionais. Mas uma sequência de falhas silenciosas já estava em curso. Comunicação truncada, equipamentos desligados, distrações no controle de tráfego. O céu parecia seguro, mas peças de um quebra-cabeça mortal começavam a se encaixar. Ninguém a bordo sabia que estavam prestes a protagonizar a maior tragédia aérea do Brasil. O destino dos 2 aviões estava selado, muito acima da imensidão verde da Amazônia. O voo da esperança estava prestes a se tornar o voo da tragédia. O Boeing da Gol voava a 37 mil pés, sua altitude designada. O Legacy, por erro, também mantinha essa altitude. O transponder do Legacy, essencial para o sistema anticolisão, estava desligado, tornando-o invisível para o Boeing e para o controle de tráfego. Controladores em Brasília perderam o sinal do Legacy por quase 1 hora, sem emitir alerta de emergência. Tentativas de contato falharam, e ninguém percebeu o perigo iminente. 2 aeronaves, em rotas opostas, viajavam a mais de 800 km/h cada, na mesma altitude, no mesmo corredor aéreo. Às 16h56, o winglet do Legacy atinge a asa esquerda do Boeing. O impacto é devastador. O Boeing perde sustentação e entra em queda livre. Em pouco mais de 1 minuto, o avião mergulha descontrolado sobre a floresta. Para os 154 a bordo, o tempo se esgota em um instante de terror absoluto. O acidente estava consumado antes que alguém pudesse reagir. O choque selou destinos opostos. O Boeing, com a asa destruída, tornou-se ingovernável e caiu, matando todos instantaneamente. Os destroços se espalharam pela selva, dificultando o resgate. No Legacy, apesar dos danos, os pilotos conseguiram manter o controle e buscaram um pouso de emergência. Sem saber a gravidade do ocorrido, pousaram na base aérea da Serra do Cachimbo, salvando todos a bordo. Só em solo perceberam que haviam colidido com outra aeronave. A notícia do pouso do Legacy e o sumiço do voo 1907 logo conectaram os fatos. O Brasil se voltou para a floresta, na esperança de sobreviventes. Esperança que logo se esvaiu. Não houve pedido de socorro do Boeing. O silêncio foi absoluto. As caixas pretas depois revelariam os últimos momentos. Mas para o mundo, o voo simplesmente desapareceu. O país mergulhou em luto e busca por respostas. A queda do Boeing mobilizou uma das maiores operações de resgate do Brasil. Equipes militares enfrentaram a selva densa, calor e animais selvagens para localizar os destroços. A confirmação visual veio na manhã seguinte. Uma clareira aberta pelo impacto, destroços espalhados por quilômetros. A esperança de sobreviventes desapareceu rapidamente, mas o trabalho de resgate continuou. Cada objeto encontrado era uma peça do quebra-cabeça da tragédia. A identificação dos corpos foi lenta e dolorosa, aumentando o sofrimento das famílias. O resgate durou quase 2 meses, sem encontrar sobreviventes. O silêncio da selva guardou os segredos do voo 1907, enquanto o país buscava respostas. Nos aeroportos, famílias aguardavam notícias em agonia, agarradas a qualquer esperança.
A confirmação da tragédia foi devastadora. A ausência de sobreviventes, um golpe irreparável. A Associação de Familiares das Vítimas nasceu da dor, buscando apoio, justiça e respostas. Cada nome na lista de passageiros era uma história interrompida. O luto se transformou em luta-missas, memoriais e cobranças por mudanças na aviação. A burocracia e a espera pela liberação dos corpos ampliaram o sofrimento. Anos depois, a dor persiste, especialmente em datas marcantes. O sofrimento das famílias é um alerta permanente sobre a importância da segurança aérea. A memória das vítimas exige ação para que tragédias assim não se repitam. O voo 1907 tornou-se símbolo de uma ferida que o tempo não cura. A investigação revelou uma cadeia de erros humanos e técnicos. O transponder do Legacy ficou desligado por 58 minutos, tornando-o invisível para o sistema anti-colisão. Os pilotos alegaram não perceber o problema, mas havia indicações claras no painel. Falta de familiaridade e complacência contribuíram para o erro. Em terra, controladores não seguiram protocolos ao perder o sinal do Legacy. Falhas de comunicação e troca de turnos agravaram a situação. O plano de voo previa mudança de altitude, nunca confirmada. O acidente foi resultado de falhas em todos os elos pilotos, controladores e sistema. Uma lição dolorosa sobre a importância da vigilância e do rigor na aviação. Após a investigação, iniciou-se uma longa batalha judicial. Os pilotos do Legacy e controladores foram denunciados, mas as condenações resultaram em penas alternativas, sem prisão. Os pilotos americanos nunca cumpriram a prestação de serviços comunitários nos ICMEO. No Brasil, recursos e prescrições esvaziaram as punições. Para as famílias, a sensação foi de impunidade e injustiça. Ninguém foi preso pela maior colisão aérea do país. O processo judicial se arrastou por anos, sem respostas concretas. A justiça, para muitos, ficou apenas no papel. O acidente expôs as fragilidades do controle aéreo brasileiro e desencadeou o chamado caos aéreo. Controladores denunciaram más condições de trabalho e falta de investimentos. A crise paralisou aeroportos, gerou atrasos e prejudicou a imagem do país. O governo prometeu modernização, contratação e revisão de protocolos. A CPI do apagão aéreo investigou causas e cobrou mudanças. Algumas melhorias foram implementadas, mas a sensação de insuficiência persiste. O acidente mostrou que segurança depende de tecnologia e profissionais valorizados. O preço das falhas foi alto, 154 vidas e um alerta nacional. Quase 2 décadas depois, o voo 1907 permanece como cicatriz aberta no Brasil. A tragédia expôs a complexidade da segurança aérea e a necessidade de vigilância constante. Pequenos erros, somados, podem ser fatais. O acidente forçou investimentos e mudanças, mas a memória das vítimas exige atenção contínua. A complacência é o maior inimigo da segurança. O legado do voo 1907 é um alerta permanente para toda a aviação. A responsabilidade é coletiva. Pilotos, controladores, gestores e autoridades. O sofrimento das famílias transformou-se em luta por memória e prevenção. A história do voo 1907 é, acima de tudo, um chamado à ação para que o céu brasileiro nunca mais seja palco de tragédias evitáveis. Se inscrevam no canal, deixa muito like, comenta e compartilha. Obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo.